Boa noite a todos que estão conosco aqui nessa edição do Saúde em Debate, que é uma série de aulas e conversas promovidas aqui pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz, para debater os principais temas de interesse de profissionais de saúde e da população em geral. Hoje nós vamos falar sobre os testes diagnósticos para a Covid-19, suas indicações e limitações. Bem nesse momento que a epidemia, infelizmente, ainda avança no país, hoje nós temos mais de 3.300.000 casos confirmados de Covid-19, só a cidade de São Paulo tem 235.000 casos, ainda muitas dúvidas a respeito dos testes diagnósticos, né? Então, para falar deste assunto hoje, nós temos uma convidada especial, que é a doutora Carolina Lazzari. A doutora Carolina é assessora médica para infectologia do Grupo Fleury, que é um laboratório parceiro do Oswaldo Cruz, e é chefe também da seção de Biologia Molecular da Divisão de Laboratório Clínico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. A doutora Carolina é uma referência importante no assunto e tem uma disponibilidade enorme. Carol, já te agradeço aqui por ter aceito esse convite, sei como está difícil, né, abrir uma brecha na agenda e já também aqui aproveito para te agradecer em público pela parceria, você não mede esforços para nos apoiar, seja aqui no Oswaldo Cruz, no Hospital das Clínicas, obrigado pela sua participação. Nós temos também 3 médicos da casa participando como convidados. O Dr. Ivan França, ele é médico infectologista do Hospital Oswaldo Cruz há 15 anos e acumulou uma experiência grande aí na resposta à epidemia, além de ser coordenador de uma das equipes que atendeu os pacientes de Covid-19 no Hospital Oswaldo Cruz. Ele coordena o serviço de infectologia e também o controle de infecção hospitalar do Hospital AC Camargo. Obrigado, Ivan, pela tua participação e por nos apoiar aí nas ações de comunicação do hospital durante toda a epidemia. Dr. Érico de Oliveira, um médico da casa, também convidado para essa live. Infelizmente, ele teve imprevisto e não vai poder participar hoje, mas nós temos aí a honra de trazer para o debate aqui 2 outros médicos da casa, o Dr. Leonardo Pereira, que é assistente do Serviço de Clínica Médica do hospital e é diretor clínico da unidade Vergueiro, aqui do Hospital Alemão. A equipe de clínica médica também é uma equipe que atendeu um grande número de pacientes com Covid-19, ganhou uma experiência enorme e foi um ponto de apoio muito importante, tem sido, né, para a resposta do hospital à epidemia. Obrigado, Leonardo, pela participação também. E o Dr. Felipe Astrelli, que é médico da casa, é companheiro de equipe aqui no AOC, do controle de infecção. Ele faz parte do serviço de controle de infecção das 2 unidades hospitalares e na Vergueiro ele é o coordenador do serviço. Tem trabalhado aí duro na resposta dos 2 hospitais à epidemia. Obrigado, Felipe, aqui pela participação. E eu sou Ícaro, eu sou coordenador corporativo do Serviço de Controle de Infecção do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, tenho a tarefa de coordenar as ações de resposta do hospital à epidemia, aí apoiado por uma rede bem ampla de colaboração e pela alta direção. Meu papel aqui vai ser de moderar esse debate. Como vai funcionar? Inicialmente, a doutora Carolina vai fazer uma apresentação de aproximadamente 30 minutos e, na sequência, os nossos outros convidados farão considerações e perguntas para a nossa convidada. Nós estamos transmitindo pelo Facebook, portanto, nós vamos ter participação do público. Eu vou inserir as perguntas do público aqui entre uma e outra pergunta dos convidados da casa. Depois da apresentação da doutora Carolina, nós vamos ter mais ou menos 20 minutos para essa interação e, ao final, eu vou pedir para que os 4 façam suas considerações finais para o encerramento. Bom, Carol, por favor, fique à vontade para a sua apresentação. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada, Ícaro, pelo convite e também obrigada por esse tempo todo que a gente está agindo em parceria aí nas 2 instituições. Estamos todos juntos nesse navio que, felizmente, está melhorando um pouquinho as águas e espero que a gente chegue num porto seguro em breve. Mas vamos lá, eu vou compartilhar a minha aula, por favor. Só um minutinho. Visualizam bem? Sim, vemos. Ok. Então, vamos lá. A aula vai ser sobre os testes diagnósticos, portanto. É uma aula um pouquinho mais técnica, mais voltada para médicos, mas eu sei que nós temos um público bem diversificado no Facebook, então fiquem à vontade para mandar suas perguntas, que o doutor Ícaro vai mandando para a gente também. A gente vai respondendo aí para as dúvidas de todo mundo dentro do tempo que for possível.
Aqui, então, eu trago inicialmente uma representação esquemática do nosso já bem conhecido em termos do quanto a gente tem convivido com ele, coronavírus de 2019, né? Também quando deu denominação oficial de SARS coronavírus 2, e com esse aspecto dele multiespeculado aí, com várias projeções de proteína de membrana, que dão a ele esse aspecto de coroa do qual deriva a sua denominação. Essa proteína ficou conhecida como proteína spike, de espícula mesmo, vocês vão ver que ela tem uma importância diagnóstica, tanto em relação à PCR quanto à sorologia, e aqui representado esquematicamente também o material genético desse vírus, que é um RNA de fita única, complexado a algumas proteínas também que, apesar de não formarem um nucleocapsídeo propriamente dito em torno desse RNA, essas proteínas estão presentes, ligadas ao genoma do vírus, e também têm uma importância diagnóstica, tanto em relação à PCR quanto em relação à sorologia. Aqui é uma representação esquemática do genoma do vírus, e com isso a gente vê que é um vírus que tem um genoma relativamente complexo, porque ele tem uma série de enzimas, uma série de genes codificantes para enzimas, o que é importante porque essas enzimas são potencialmente alvos de antivirais, então para a parte de tratamento isso vai ser mais importante, mas do ponto de vista diagnóstico, a principal importância é que esses genes são potenciais alvos para que sejam detectados na PCR. A PCR é um tipo de teste que detecta regiões específicas do material genético do vírus, que está presente somente neste vírus, diferenciando de outros similares, outros coronavírus, por exemplo, e outros vírus respiratórios. Então, quando a gente monta um protocolo de PCR, o que a gente faz é combinar sondas que vão detectar especificamente esses genes que codificam para proteínas específicas do vírus. Então, aqui eu marquei com essas elipses vermelhas, justamente os genes que mais têm sido utilizados em combinações diferentes para protocolos de PCR. Então, quando você ouve falar, todo mundo já ouviu em algum momento falar no protocolo Charité. O que é isso? É o protocolo de PCR que foi desenvolvido pela Universidade Charité em Berlim, que foi um dos primeiros recomendados pela Organização Mundial de Saúde, e ele é um protocolo, por exemplo, que é um protocolo que combina sondas para detecção do gene E, que é um gene que tem um grande número de cópias, então tem uma sensibilidade alta, a gente acaba usando ele para triagem, e o genes N, que é do nucleocapsídeo, e o ARDRP, uma enzima, uma RNA polimerase dependente de RNA. Então, ele combina sondas para detectar esses 3 genes para poder avaliar se existe material genético ou não do vírus naquela amostra e confirmar diagnóstico. E os diversos protocolos que estão disponíveis e publicados utilizam combinações diferentes desses genes. Na literatura, o que se vê é que eles são equivalentes em termos de sensibilidade, mas pode haver sim diferença de resultados entre um laboratório e outro se houver utilização de protocolos diferentes. Aqui, esse slide eu trouxe para relembrar um pouquinho aí para os colegas como funciona essa história de PCR. Então, sucintamente, é uma detecção do material genético do vírus, que é um RNA, partindo primeiro de uma transcrição reversa para transformar esse RNA em DNA, e a partir de uma amplificação sequencial desse DNA para que ele emita fluorescência que o equipamento possa detectar e com isso permitir a detecção desse sinal que vai refletir a presença do vírus. E aí, eu trouxe esse slide para explicar um outro termo que tem sido muito falado, que é o tal do CT. Essa amostra foi positiva em que CT? O que significa CT? É o que a gente chama de Cycle Threshold. O que é isso? Quando você faz uma PCR, você faz o protocolo, são vários ciclos que você utiliza sequencialmente para ir amplificando a presença desse material genético-alvo que você está procurando. E a cada amplificação que ocorre desse alvo, vai havendo uma emissão de fluorescência. Essa emissão de fluorescência, quando você estabelece o protocolo, você estabelece um limiar de positividade, que é justamente o threshold. Então, você informa para o seu equipamento, a partir da validação do protocolo que você fez, que a partir daquele nível de fluorescência, você considera que essa amostra é positiva. Então, vai ocorrendo essa ciclagem, né, variações de temperatura para permitir essa amplificação, até que em determinado momento a fluorescência começa a aparecer e ela faz uma curva sigmoide,
representando um aumento exponencial dessa amostra. E aí, neste ponto em que a fluorescência ultrapassa o limiar que você detectou, é justamente o ciclo que você diz que é o CT daquela amostra. E o que isso quer dizer na prática? Se você tem uma amostra que inicialmente tem muito material genético, ou seja, tem uma grande quantidade de vírus, você precisa de poucos ciclos para que ele se torne detectável. Então, uma amostra que tem um CT baixo, por exemplo, ficou positiva no CT de 16, ela tem uma carga viral mais alta do que uma amostra que ficou positiva num CT de 32. Então, isso é uma forma indireta da gente avaliar a quantidade de vírus que tinha na amostra inicial. Não pode dizer que isso é uma PCR quantitativa, mas indiretamente você consegue avaliar um pouco da quantidade de vírus na sua amostra inicial. Então, esse CT tem sido utilizado indiretamente para falar de quantificação, embora as PCRs não sejam quantitativas. O que interfere quando as pessoas perguntam qual é a sensibilidade da PCR? Essa sensibilidade, a gente precisa ter consciência que são dois conceitos diferentes quando a gente fala de sensibilidade analítica e sensibilidade clínica. A sensibilidade analítica é quando você determina no laboratório o quanto aquela sua reação está eficiente. Por exemplo, eu pego 100 amostras com resultado conhecido, e, por exemplo, foi processado em outro laboratório e as 100 foram positivas, e testo com a minha reação. Se eu tive 99 positivas naquele conjunto de 100 que deveriam ser positivas, eu digo que a minha sensibilidade analítica é 99%. Entretanto, a sensibilidade clínica, ela não depende só da eficiência da reação. Quando você fala em sensibilidade clínica, outros fatores relacionados ao paciente também vão, e da maneira como aquela amostra é processada antes de chegar no teste, vão influenciar também nessa sensibilidade. Então, de qual sítio anatômico você colheu, em que momento da evolução da doença você colheu, se aquela amostra colheu com um raspado bem feito, que veio com muita amostra ou não. Então, uma série de variáveis que interferem na sensibilidade clínica. Portanto, não significa que nessa mesma PCR que conseguiu 99 de 100 lá no laboratório na validação, não significa que se eu tiver 100 casos prováveis de COVID pela clínica e pela epidemiologia, não significa que vou ter 99 confirmações por PCR. Essa sensibilidade clínica tem sido mais baixa na literatura, em torno de 70%, justamente por ser influenciado por uma série de outros fatores. Então, o sítio anatômico é um deles. No momento inicial, na primeira semana de doença, o raspado de nasofaringe parece ser o mais representativo da replicação do vírus, então é a melhor amostra, podendo ou não ser combinado com o raspado de orofaringe. A partir do final da primeira semana, começo da segunda semana, que é justamente o momento que esses pacientes evoluem com maior gravidade, aqueles que vão evoluir dessa forma, e começam a apresentar envolvimento pulmonar, é possível, é um momento que costuma ter um decréscimo da sensibilidade no raspado de nasofaringe, e a gente pode utilizar, começa a ter uma sensibilidade maior para as amostras mais representativas das vias aéreas distais. Então, escarro e secreção traqueal, para esses pacientes com envolvimento pulmonar na segunda semana de doença, têm uma sensibilidade maior e são recomendadas. É muito importante prestar atenção nessas condições pré-analíticas de coleta, armazenamento e transporte da amostra, para que não haja degradação do RNA até que você chegue no local de processamento. Então, como eu falei, na primeira semana, o recomendado é o raspado de nasofaringe, mas o tempo de evolução também é importante. Na primeira semana inteira é essa amostra, mas o pico de sensibilidade é por volta do 4º dia. Então, vale a pena vocês esperar um pouquinho a partir do início dos sintomas, os 2, 3 primeiros dias, e colher a partir do 3º, 4º dia. Isso vai aumentar a sua capacidade de obter um resultado positivo nos casos realmente de COVID. A partir da segunda semana, com agravamento e envolvimento pulmonar, a partir do 7º dia, portanto, a gente passa a utilizar as vias aéreas, as secreções de vias aéreas distais, escarro ou secreção traqueal para quem estiver entubado, e o pico de sensibilidade é em torno do 11º e 12º dia. Então, considerar isso para escolher a sua coleta é bastante importante. E uma vez recebendo o resultado negativo, você precisa avaliar se o seu paciente, como está a sua hipótese, o seu paciente tem clínica, epidemiologia, a imagem, que você continua acreditando que aquilo é COVID,
considerando que a sensibilidade clínica é em torno de 70%, você pode sim considerar, então, repetir essa PCR, mudando ou não de sítio anatômico, dependendo de momento de evolução, para tentar confirmar esse diagnóstico mais uma vez por PCR. Aqui eu trago o exemplo, essa sensibilidade clínica, como eu falei, ela é muito variável de acordo com uma casuística para outra. O que a gente tem visto na maioria das casuísticas é em torno de 70% de positividade nos raspados nasofaríngeo e orofaríngeo e o escarro e também secreção traqueal. Saliva tem sido muito falado como uma sensibilidade muito alta. A gente tem visto esses estudos, mas por enquanto aqui no Fleury a gente está validando a saliva, no HC também, a gente ainda não conseguiu chegar a essa sensibilidade que os autores têm publicado. A gente tem tentado melhorar essa possibilidade. Então aqui eu trouxe alguns estudos rapidamente só para mostrar essas exemplificações da sensibilidade. Então veja que o suave nasofaringe em relação ao orofaringe tende a permanecer positivo por mais tempo e com CTs mais baixos, ou seja, com uma carga viral maior. Então, é uma amostra preferencial em relação à orofaringe, podendo ou não ser combinada para aumentar essa sensibilidade. E aqui mostrando um exemplo de estudo que demonstrou nesta casuística o escarro em pacientes hospitalizados, principalmente o escarro aqui com 72% de sensibilidade, demonstrando uma sensibilidade melhor para esses pacientes em relação ao suave nasofaríngeo e o suave nasal. Então, mostrando aquilo que é dos sítios que eu falei. Esse estudo aqui foi um estudo emblemático que saiu na Nature, mostrando bastante dessa dinâmica viral, do grupo do Drosten, que é o mesmo grupo de virologistas que validou o protocolo Charité, e que foi justamente onde a gente começou a perceber essa necessidade de esperar um pouquinho para colher, mostrando esses momentos de pico de excreção viral no 4º dia e no 11º dia, em naso e orofaringe e aqui em escarro. E mostrando também algumas questões que estavam bastante importantes, por exemplo, se a urina, por exemplo, ou as fezes eram também materiais que poderiam ser infectantes ou de excreção viral para transmissão na comunidade de um modo geral. Então, uma coisa importante é que fezes, embora possa até ser utilizado como diagnóstico para detecção de RNA, o vírus está presente lá com o seu RNA livre, a gente consegue detectar o RNA do vírus, a gente não consegue, não teve nenhum estudo ainda que demonstrou a presença de partículas íntegras do vírus com potencial infectante. Então, até esse momento, a gente não tem evidência que a transmissão fecal oral seja uma via de transmissão importante para esse vírus, embora o material possa ser utilizado para fins diagnósticos. Aqui só a exemplificação dos gráficos desse artigo do grupo do Drosten, mostrando aqui em amarelo o suave naso e orofaríngeo e laranja o escarro, mostrando justamente em relação aqui a estimativa de carga viral, mostrando justamente que as secreções, o escarro, ele permanece positivo com cargas virais mais altas por mais tempo, na maioria dos pacientes. E uma coisa bastante importante também é que no final da excreção, por exemplo, esse paciente aqui, ou mesmo esse aqui no escarro, vocês veem que no final da excreção, essa excreção tende a ser intermitente. Então, isso é um fator importante para quando a gente pensa em usar a PCR para controle no final do isolamento, para decidir se vai suspender isolamento ou não. Cada vez mais a gente tem deixado essa estratégia de fazer suspensão de isolamento baseada em PCR somente para cenários muito específicos, como, por exemplo, alas de internação de imunossuprimidos ou instituições de velhinhos. Na maioria das vezes, como a gente sabe que pode haver uma excreção prolongada do RNA, e ainda nesse artigo, mas também em outros, mostrando que esta excreção prolongada de RNA não corresponde pelo mesmo tempo em cultura viral positiva, ou seja, em vírus vivo transmissível, a gente tem usado cada vez menos a PCR para fazer suspensão de isolamento. O ideal é realmente basear em critérios clínicos e epidemiológicos, no meio que o paciente vai estar na suspensão do isolamento. E por quê? Porque a gente tem visto até 2 meses ou mais de excreção de RNA, ou seja, PCR positiva nessas amostras respiratórias, mas esses pacientes não estão mais transmissores, porque se você pega aquela mesma amostra positiva e coloca em cultura viral, o vírus não está vivo, ele não cresce, ele não é um vírus potencialmente infectante. Então, o papel da PCR, considerando a dinâmica da doença, olhando aqui em azul, que seria a excreção do RNA do vírus nas amostras respiratórias, a gente vê que essa excreção começa
antes do início dos sintomas, marcado aqui nesse pontilhado preto. Então, pode ser que pacientes, antes de iniciar os sintomas, eles tenham, sim, já a PCR positiva e já sejam transmissores. Então, você começa a ter um aumento de sensibilidade dessa excreção aqui antes do início dos sintomas. E o melhor momento para você utilizar a PCR para diagnóstico é na primeira semana e na segunda semana, onde estão os picos de excreção viral. E aí, olhando aqueles materiais, como eu falei. A partir do fim da segunda semana, de 14 dias, começa a cair essa sensibilidade, mantendo, porém, uma parcela de pacientes que permanecem excretando o RNA. Então, a PCR estaria aqui nesse posicionamento para fazer diagnóstico de pacientes sintomáticos. Só que, como eu falei, a vida não pode ser simples, né? Então, esses pacientes que, antes de apresentar os sintomas, já estão excretando o vírus e são potencialmente transmissores, a literatura tem mostrado que eles podem ser até mais importantes do que os sintomáticos para a cadeia de transmissão do vírus, porque os sintomáticos, eles são muito importantes para a transmissão. Entretanto, com as políticas que a gente tem atualmente, detectou sintomas, você isola o paciente. O maior problema acaba ficando para aqueles que estão transmitindo, estão excretando o vírus íntegro, potencialmente infectante, e ainda não foram identificados porque ainda não têm sintomas, então não estão sendo rotineiramente testados. Então, haveria sim uma vantagem, e é o que a gente tem tentado fazer em alguns protocolos, de testar alguns pacientes que a gente considera que naquele momento estão assintomáticos, mas que provavelmente vão se tornar sintomáticos e já estão numa fase de transmissão. A testagem e o isolamento precoce desses pacientes teria um impacto importante na interrupção da cadeia de transmissão. Então, quando a gente ouve lá na OMS e em um monte de lives e artigos que a gente tem visto testar, não é testar indiscriminadamente a população, mas testar baseado principalmente em contato com casos confirmados, tentando fazer esse isolamento precoce dos pré-sintomáticos. Se a gente olhar no slide anterior, o assintomático propriamente dito, que é aquele cara que não tem sintoma e nem vai ter, ele participa pouco, aparentemente, da transmissão. Mas existe, naquele momento que ninguém tem sintoma, não dá para saber se ele é assintomático e nunca será sintomático ou se ele está antes do desenvolvimento dos sintomas. Então, por isso, a gente tem feito algumas estratégias de testagem de assintomáticos para tentar barrar um pouco essa transmissão. Ainda não sabemos da custo-efetividade de nenhuma delas. Só para colocar aqui, então, a gente já tem plataformas que não são baseadas num laboratório centralizado de biologia molecular, que são point of care, ou seja, são feitas no próprio hospital, no próprio local de atendimento, com resultado rápido e são moleculares. Então, esse é um exemplo, por exemplo, da tecnologia de Nexpert, que a gente já conhecia para influenza, para tuberculose. Tem uma sensibilidade um pouco inferior àqueles protocolos, tanto automatizados quanto in-house de PCR convencional, não point of care, mas uma sensibilidade que é razoável. Aqui na nossa validação no Fleury, nós tivemos em torno de 92%. Então, considerando um contexto em que que vale a pena você sacrificar um pouquinho da sensibilidade em nome da agilidade, que é importante em determinados contextos, então é possível utilizar plataformas como esta, desde que você esteja ciente que em casos altamente suspeitos, se vier um negativo, vale a pena repetir por uma plataforma não point of care. E aqui uma semelhante, só que da Abbott, que já está em processo de licenciamento no Brasil, mas ainda não chegou, então a gente não validou, ainda não sei falar. Na literatura fala-se que ela tem uma sensibilidade inferior, porque não é PCR, é LAMP, é uma técnica de amplificação de material genético mais isotérmica, mas a gente ainda não está com ela na mão para poder falar da nossa impressão pessoal. Então, algumas recomendações baseadas em relação à PCR, baseada em tudo que eu falei, só reforçando, aguardar pelo menos 3 dias a partir do início dos sintomas para coletar. Se o paciente tem acometimento pulmonar e já passou do 7º dia, preferir secreção traqueal ou escarro, prestar muito atenção na coleta, no acondicionamento e no transporte da amostra, repetir essa PCR se a suspeita persistir e o resultado vier negativo, avaliar todas essas condições para valorizar um resultado negativo. Cada vez menos utilizar coletas de controle para suspender isolamento, basear-se mais nos critérios clínicos e epidemiológicos e de tempo de evolução do que em PCR, porque tem bastante PCR positiva por expressão prolongada de RNA.
não usar ele como único critério, obviamente, e nesses pacientes mais tardios, de 10 dias, 14 dias em diante, a sorologia pode ser, sim, uma ferramenta útil. Então, voltando aqui para a representação esquemática do vírus, eu queria relembrar, então, essas proteínas que são importantes para o protocolo de PCR, mas elas também são utilizadas, a spike e a proteína do nucleocapsídeo principalmente, elas são utilizadas, né, elas são utilizadas como antígenos para detectar os anticorpos nos testes sorológicos. E na proteína do spike, a gente tem essa representação aqui que mostra que ela tem uma subunidade S1 em azul, uma subunidade S2 em verde e tem um pedacinho da subunidade S1, que aí é para explicar mais um termo que se popularizou, que é o tal do RBD. O que é isso? É o Receptor Binding Domain. É o domínio ligante dessa proteína, que é justamente o lugar onde ela se liga ao receptor de superfície da célula, que é o receptor de enzima conversora de angiotensina, para que o vírus possa invadir a célula. Então, ela tem uma importância crucial no ciclo de infecção e replicação desse vírus. Justamente por isso, os anticorpos com maior poder neutralizante parecem ser aqueles que se formam contra esse domínio, essa parte específica dessa proteína. Então, é uma proteína que tem uma boa sensibilidade para a gente fazer testes sorológicos e também parece ter uma correspondência com anticorpos neutralizantes, embora nenhum dos ensaios que a gente use comercialmente seja direcionado especificamente para anticorpos neutralizantes. Embora alguns laboratórios digam por aí que fazem exame de anticorpos neutralizantes, isso não é verdade. Os exames com placas de neutralização que a gente precisa fazer para este fim são muito difíceis de colocar em rotina, porque envolve cultura de células, cultura de vírus, então isso é bem complicado. A proteína do nucleocapsídeo é a proteína que é produzida em maior abundância no ciclo de replicação viral. Então, ela também confere uma alta sensibilidade para os testes de sorologia que usam esse antígeno e também tem sido bastante utilizado. Então, em que momento que a gente tem que pedir sorologia? Voltando para aquele gráfico que eu acho que é uma representação muito boa, a gente vê aqui em pontilhado roxo a produção de IgM, começando aí no fim da primeira semana e chegando a um pico lá no meio da terceira semana, então de 14 dias em diante. E a IgG, pontilhada em verde, ela tem uma produção inicial quase que simultânea com a IgM, mas também com um pico de sensibilidade depois da segunda semana e perto da terceira. Isso de modo geral. Então, de uma maneira genérica, a gente diria, o melhor momento de colher a sorologia, faltou o quadradinho que eu costumo colocar aqui nesse gráfico, mas o melhor momento de colher a sorologia seria aqui, a partir de 14 dias, terceira, quarta semana, a partir do início dos sintomas ou a partir da exposição que você considera de risco para transmissão naqueles pacientes que forem assintomáticos. Então, aqui mostrando alguns estudos, começa então a produção de IgM e de IgA, que para diagnóstico como marcador de fase aguda são mais ou menos equivalentes, uma mediana de detecção em torno de 5 dias. A IgG, percebam como é bastante variável, embora ela tenha uma concentração de soroconversão mais tardia, tem gente que soroconverte bem cedo aqui, junto quase que com a IgM e com a IgA. Então, outros estudos, por exemplo, mostraram uma mediana de produção de IgG entre 17 e 19 dias. Aqui, como a vida, de novo, não dá para ser a vida fácil, principalmente quando o assunto é Covid, aqui a gente começa a ter nesse estudo as primeiras evidências de que isso é uma coisa genérica, mas não funciona igual para todos os pacientes. Então, esse estudo já começa a mostrar que quando você separa pacientes mais graves de pacientes menos graves, você percebe que essa dinâmica de soroconversão é diferente. Então, aqui nesse cantinho, esse gráfico mostra, por exemplo, em relação a IgG, pacientes graves em laranja, pacientes não graves em azul, mostrando uma diferença significativa, né, estatisticamente significativa, em relação à quantidade de anticorpos produzidos. E a gente começou a ver realmente isso na prática. Quem tem menos sintomas, e principalmente aqueles oligosintomáticos, soroconvertem mais tardiamente e em níveis mais baixos de anticorpos. Então, isso aqui também está demonstrado nesse estudo, que mostra em preto os graves e em azul os não graves, produzindo os graves maiores quantidades de IgG e uma soroconversão bem mais precoce
que os não graves. Então, a gente validou inicialmente esses testes para pacientes hospitalizados, estava tudo bonitinho lá, altíssima sensibilidade com 14, 15, 16 dias. Na hora que a gente colocou isso em rotina para fazer para a população toda, gente que não tinha sido internada, que teve exposição consistente ou que teve doença confirmada, a gente começou a ter um monte de negativo em gente que esperava ser positiva. E, felizmente, para a gente entender melhor o que estava acontecendo, a literatura vem mostrando que existe realmente essa diferença. E esse é um estudo que eu adoro falar para quem, às vezes, reclama com razão para tentar entender o que está acontecendo. Porque meu marido teve Covid, foi confirmado por PCR, eu dormi na mesma cama, cuidei dele e a minha sorologia está negativa. Será que esse resultado está errado? Esse estudo foi de Nova York, tá? Do Mount Sinai, com mais de 1.300 pacientes, que eles convocaram para fazer sorologia para Covid, quem tinha tido Covid. E o que era o critério para considerar que teve Covid? Ou ter confirmação por PCR, aí não tinha dúvida, ou ter tido sorologia compatível, quadro clínico compatível com um dos 3 critérios de epidemiologia, ou ser profissional de saúde, ou ser contato domiciliar de um caso confirmado de Covid, ou ter comparecido a uma consulta médica e o médico olhou ele, imagem e clínica e falou, você está com Covid. E aí eles testaram. Desses 1.343 que compareceram, 624 eram confirmados por PCR. Fizeram EGG de todo mundo, olha que resultado interessante. Uma mediana de 24 dias, então um tempo razoável depois deste quadro clínico. Para quem tinha confirmação por PCR, que era doença confirmada por PCR, 89% tinha IgG positiva. Para quem jurava que tinha tido Covid por todos esses critérios que eu falei, somente 36% de positividade. Ou seja, nem tudo que parece Covid, mesmo no meio de uma pandemia, é Covid, ou às vezes é Covid e não soroconverte por ter sido um quadro mais leve. Então, isso pode acontecer e a gente está vendo aos montes. E isso é mais importante ainda quando se trata de comparar pacientes assintomáticos em relação aos sintomáticos. Tem muita gente que não teve sintoma e que quer saber se teve exposição e se está protegido, entre aspas. E aí já tem demonstração também que esses assintomáticos produzem menores quantidades de anticorpos em relação a sintomáticos. Isso acontece tanto testando eles logo após a exposição. Esse gráfico é com 2 semanas e esse é com 8 semanas, que manteve essa mesma diferença. E o que é pior, esses anticorpos podem cair. Então, tanto nos assintomáticos como nos assintomáticos houve queda, tanto na fase precoce quanto na fase mais tardia, e houve, inclusive, o fenômeno de soro-reversão. Gente que precocemente era positiva e a queda de anticorpos foi suficiente para negativar esse resultado em relação ao valor de referência do teste. Então, isso é importante também para a gente interpretar os resultados de sorologia. É para entrar em desespero? Vou perder a minha imunidade que eu conquistei? Não necessariamente. E eu que nem virei IgG, nunca vou ter imunidade? Não necessariamente. Já tem estudos mostrando que pacientes expostos a casos confirmados com IgG negativa têm imunidade celular específica contra o coronavírus, então parece que quem não converte IgG pode ter tido uma resposta celular muito robusta e nem chegou a fazer o braço humoral dessa resposta imune. E esses estudos têm saído com mais frequência na literatura. Então, eu tenho falado sempre o jargão do tenha fé nos seus linfócitos. Aqui, então, só para falar rapidamente de teste rápido, que a gente tem usado cada vez menos, justamente porque eles têm uma reprodutibilidade menor, uma acurácia menor em relação aos testes de plataforma laboratorial. E uma coisa importante, avaliando o mesmo teste, da mesma marca, do mesmo fabricante, se você pega esse mesmo teste e usa no sangue da gotinha da ponta de dedo, ou faz com o soro colhido da veia centrifugado, a sensibilidade é muito maior no soro. Ou seja, essa estratégia para tentar aumentar a testagem da população, disponibilizando o teste rápido em larga escala em vários locais, não é adequada, porque tanto usa testes que têm uma reprodutibilidade que é muito heterogênea entre um fabricante e outro, quanto esse contexto de fazer na ponta do dedo é pior ainda. Então, a gente tem usado cada vez menos essa estratégia. E aqui, rapidamente, só para avaliar a possibilidade de ter falsos positivos, sim, essa possibilidade de falso positivo existe naquelas populações de baixa prevalência. Nós estamos agora no Brasil, pelos estudos soroepidemiológicos que têm saído, caminhando para uma prevalência intermediária. Então, eventualmente,
pode haver, sim, resultados falsos positivos na sorologia. O CDC tem recomendado, então, que para a gente melhorar essa acurácia, tanto a capacidade de ter uma alta sensibilidade para detectar esses anticorpos que podem ser produzidos em baixos níveis, principalmente nos poucos sintomáticos, quanto para aumentar a especificidade em relação à possibilidade de falsos positivos, o CDC tem orientado uma estratégia ortogonal. Primeiro, uma coisa que a gente não vai conseguir fazer, que é testar populações selecionadas, não ficar testando aleatoriamente. A gente não vai conseguir isso porque a população está ávida para saber se está imune, se está protegido ou não e tentar melhorar um pouco essa insegurança que todos nós estamos. E a outra coisa é fazer essa estratégia ortogonal, que é testar com duas técnicas. O Fleury tem feito isso, então a gente tem usado uma metodologia por eletroquimiluminescência, que testa anticorpos totais, que é mais sensível, e usado também uma outra metodologia, que é uma quimiluminescência, para avaliar, então, tentar diferenciar entre IgG e IgM, que a primeira técnica não diferencia, justamente para melhorar essa acurácia. Então, num resumão aqui, para diagnóstico, a partir de 10, 14 dias, você pode tentar utilizar a sorologia, porque a PCR vai diminuindo a sensibilidade. Quanto menos sintomático for o paciente, jogue mais para frente um pouco essa testagem para aumentar a chance de você pegar, porque eles soroconvertem mais tarde e mais baixo, com menos anticorpos. IgM ou IgA isolada tem menor especificidade, então vale a pena repetir em 2 semanas para ver se aparece IgG e confirmar essa soroconversão. Cuidado com os rastreamentos são importantes, podem ajudar em determinadas situações, então testar profissionais de saúde, testar algum cenário de empresa, talvez escola. Existe alguma importância? Existe, mas isso tem que ser muito bem desenhado, com consultoria específica, com objetivos claros do que você quer com aqueles resultados, porque senão dá mais confusão do que ajuda. É interessante considerar um algoritmo com 2 testes, então se o próprio laboratório não faz isso, você pode fazer isso como clínico, por exemplo, o paciente chega no seu consultório com um teste rápido lá positivo. Faça uma segunda metodologia, de preferência laboratorial. Ou mesmo se o primeiro foi laboratorial, isso pode ter a sua utilidade. E existem todas aquelas situações que a gente gostaria que não existissem, que é gente com doença confirmada por PCR que não tem IgG, gente que tem o marido positivo e que não tem IgG, tem uma série de, entre aspas, discrepâncias que parecem erro do laboratório, mas nem sempre é. E tenha fé nos seus linfócitos. A gente está muito ávido por ter IgG, mas existem outros braços da imunidade que a literatura tem mostrado que são realmente muito importantes, como a gente esperava. Então, aí meus e-mails, fiquem à vontade para entrar em contato e estou à disposição para responder perguntas. Obrigada. Obrigado, Carol. Sua apresentação excelente, como sempre, muito clara, super didática. Ivan, eu vou começar por você, pedindo para você fazer sua pergunta. Só lembra de ligar teu microfone ainda desligado. Ivan. Opa, okay. Oi. Não, a pergunta, Carol, você falou uma coisa importante. Esses inquéritos que a gente tenta fazer com grupos maiores, a gente recebeu essa semana, né, a cidade de São Paulo, semana passada, fez um inquérito grande, né, e o trabalho foi interessante a partir do momento que mostrou que as pessoas que circulavam na cidade tinham 3 vezes mais, né, positividade do exame e de PCR do que aqueles que estavam realmente em quarentena. Esse tipo de inquérito com grandes volumes, você falou, né, que a gente tem que tomar cuidado para avaliar da melhor maneira possível. Qual que é a experiência que vocês têm quando pegam isso? A gente viu recentemente a questão dos clubes de futebol, né, que precisam fazer antes da partida e de repente 2 clubes tiveram toda a equipe positiva e se repetiu o exame, esse exame, nesse caso, tinham falsos positivos, né? Qual que é a experiência sua sobre a gente fazer um inquérito grande e tentar fechar essa questão, se vale a pena fazer ou não, e em que situação que vale a pena fazer?
Olha, vai a pergunta de $1 milhão, né? Porque realmente, assim, o grande problema, como eu mostrei um pouquinho na aula, é que a gente não consegue diferenciar numa pessoa que está assintomática se ela é aquela que vai ficar sempre assintomática ou se ela é um pré-sintomático, que ela não está assintomática no momento da coleta, no momento da intervenção, mas daqui 2, 3 dias estará. Então, a gente acaba colhendo, né, pro réu, né? Na dúvida pro réu, vamos colher na dúvida. Então, o que a gente está tendo de experiência de inquérito com PCR? E é principalmente o que os hospitais estão fazendo, nossos hospitais parceiros estão fazendo, colhendo as PCRs de quem vai internar, independente de sintomas, né? Inclusive, os sintomáticos já vão direto para a área mais a área quente, né? A área que tem uma suspeita importante. Aqueles que não têm suspeita clínica de Covid estão colhendo mesmo assim para serem alocados em áreas específicas e evitar a transmissão intra-hospitalar, como vocês fazem lá no AC e no próprio AOC. O que a gente percebe é que existem, sim, esses pacientes que vão ser positivos. Então, entre os nossos hospitais parceiros, a gente tem tido notícia de 5% a 10% de positividade. Só que tem 2 perguntas que não estão respondidas. Esses positivos completamente assintomáticos, principalmente os que não desenvolvem sintomas em nenhum momento, eles realmente têm uma transmissão, uma importância na cadeia de transmissão? Não se sabe, provavelmente não. A gente pega muito desses assintomáticos, que acabam não desenvolvendo sintomas principalmente, que tem uma positividade com CT lá em cima. Já tem estudo na literatura mostrando que CT acima de 32 não transmite, e até mostrando que CT acima de 24 não transmite. Então, pode ser que esses resultados positivos sejam de pacientes que realmente estão infectados e realmente estão excretando, mas excretando numa quantidade tão baixa que nem valeria a pena você saber dessa Covid dele. Só que o que a gente precisaria que responderia essa pergunta, a gente ainda não tem nenhum cenário que é a custo-efetividade disso. Quantos PCRs você precisa fazer e pagar para ele, igual a gente faz quando a gente vai decidir se vai colocar um teste no check-up ou não. Vale a pena eu fazer colonoscopia? Vale a pena eu fazer sangue oculto nas fezes? Vale a pena eu fazer tomo de tórax procurando nódulo? Existem estudos que falam quantos eu tenho que fazer e pagar para evitar um caso de câncer de colo de útero para o Papai Nicolau. A gente não tem esses estudos com Covid ainda. Quantas PCRs eu tenho que pagar e quanto custa isso para evitar um caso de transmissão intra-hospitalar ou para evitar um paciente que foi para cirurgia positiva e foi para o tubo por causa disso. E a gente precisa esperar esses estudos para saber se realmente vale a pena essa testagem ampla que a gente está fazendo. Bacana. Nesse caso do pré-cirúrgico, né, a gente tem as publicações que falam que esse paciente, mesmo que seja pré-sintomático ou assintomático, ele pode ter um prognóstico pior no pós-operatório, né? Mesmo sendo pouco sintomático ou não sintomático, né? Então, foi isso que eu falei. Quantas eu tenho que fazer na prevalência da minha população naquele momento? Quantas PCRs eu tenho que rastrear para evitar um paciente de ir por tubo por esse motivo? Pode ser que essa custo-efetividade não vale a pena, dependendo da incidência de isso acontecer, e a gente não tem essa resposta. Quanto à falsa positividade, ela existe. A gente tem esse conceito que a PCR nunca dá falso positivo. E o que eu estou aprendendo a duras penas aqui é que a gente vê o seguinte, que o PCR é realmente um teste muito específico, é muito raro de que ela dê falso positivo por artefatos técnicos, e aí não falando em erro de processo. Trocou a placa, trocou a etiqueta, contaminou a amostra, não erro de processo, mas um artefato técnico mesmo dela amplificar ali e não ser a presença do genial. Realmente é um evento raro, só que quando você passa a fazer, como a gente está fazendo aqui no laboratório, 5.000 vezes ao dia, aquilo que você fazia 200 ao mês, o que é raro torna-se muito mais frequente. Então, a gente já teve caso que realmente, principalmente nesse contexto de reinfecções, a pessoa me liga e fala assim, olha, fulano está com sintoma agora, fez PCR de Covid, teve positivo, e ele estava positivo há 3 meses atrás. A minha primeira resposta é sempre, é uma excreção prolongada. Mas os sintomas dele agora estão muito mais graves e com muito mais cara de Covid do que era 3 meses atrás. Agora, por exemplo, ele tem anosmia, tem dedímero alto, lá atrás ele não teve. E aí eu vou olhar aquela PCR anterior, agora ele está com CT de 20, e lá atrás ele teve um CT de 4. Será que esse 20 faz muito mais sentido para uma infecção em atividade do que um 34 lá atrás, quando ele teve 2 espirros?
Então, eu posso suspeitar que houve um falso positivo técnico mesmo naquele exame? Pode ter acontecido sim, embora a gente esteja habituado que isso não acontece para a PCR, mas acontece sim. Muito bom. Obrigado, Carol. Carol, ainda um pouco nessa linha do Ivan dos inquéritos por PCR, não falando da cirurgia, porque daí eu acho que é uma situação diferente, né? Tem o risco do paciente ter uma evolução desfavorável quanto positivo, mas para internações clínicas ou procedimento, mesmo nesses inquéritos de atleta, né? Você acha que essas quantificações de CT que você comentou, porque aí nesse caso a gente está pensando na transmissão, né? Elas vão acabar tão evoluindo assim no sentido de a gente ter uma correlação para conseguir separar ou conseguir discriminar uma população menos transmissora? O CT propriamente dito eu acho menos provável. Pelo seguinte, a gente usa porque é o que tem. Então, é o melhor que a gente pode fazer no sentido de estimar a quantificação daquelas amostras. O problema de usar o CT é que ele depende muito da amostra. Porque, assim, se eu pegar você no quarto dia de Covid mesmo, aí eu coloco uma pessoa que faz um swab daqueles profundos, que tira lágrima e traz um montão de célula. E pegar na sequência, no mesmo dia, e pegar alguém que fez uma coleta superficial mais na entradinha aqui do nariz, certamente essa coleta menos representativa vai dar um CT muito mais alto. Se vier positiva, vai dar um CT muito mais alto do que a outra. Então, todas aquelas variáveis que eu falei que interferem na sensibilidade da PCR, interferem também no CT, porque pode negativar a amostra, mas pode só impactar em que momento aquela amostra vai se tornar detectável. Então, você usar essa coisa, toda vez que eu explico para alguém a questão do CT, olha, tem CT assim, CT assado, a pessoa pergunta, por que vocês não soltam o CT no laudo? Porque é o que eu uso, porque é o que eu tenho, mas ele não é confiável a ponto de eu colocar ele no laudo, porque ele tem muito interferente pré-analítico que impacta nisso. Então, para a gente fazer esse tipo de correlação de uma maneira bem robusta, a gente precisaria desenvolver uma PCR quantitativa. E qual que é o problema disso? Sangue é muito fácil, sangue é muito parecido em qualquer coleta e de uma pessoa para outra. Quando você fala de amostra respiratória, depende do nariz, depende se a pessoa está secretiva ou não, depende se a enfermeira está com dó ou não, depende do tamanho do swab, etc. Então, para fazer uma padronização de quantificação, eu precisaria normalizar por um gene endógeno. Fazer tipo uma relação entre o quanto de gene do vírus eu encontrei em relação ao quanto de gene de humano eu encontrei, para poder realmente fazer um sentido, coisa que no sangue a gente não precisa fazer. Isso é bem difícil de fazer na prática. Então, existe quantitativo. Você vê que não saiu ainda ninguém por aí dizendo, estou fazendo PCR quantitativa, porque para a amostra respiratória, que pode diluir, etc., é bem difícil de padronizar. Certo. Nós temos uma pergunta da Marta Bispo aqui do Facebook. A pergunta vai no seguinte sentido, se algumas populações demoram mais para ter o exame negativado, e ela pergunta especificamente da população de obesos. Olha, parece que sim, isso já tem sido mostrado. Para imunossuprimidos é um clássico para vírus respiratório, não só eles têm um tempo de excreção de RNA mais prolongado, como eles também têm o potencial de ter excreção de vírus íntegro mais prolongado, infectante mesmo mais prolongado. Então, talvez seja a única situação em que a gente considere usar a PCR de uma maneira mais sistemática para considerar a suspensão de isolamento. Não se ele vai para casa e vai ficar quietinho lá, mas se ele for continuar internado numa ala de outros imunossuprimidos, talvez valha a pena. Porque embora a gente possa estar detectando mesmo só RNA e não ser transmissor, existe a chance, justamente por não fazer uma resposta imune adequada, de que ele realmente permaneça excretando o vírus íntegro e infectante por mais tempo. Isso é clássico para todos os vírus respiratórios e certamente não vai ser diferente para o corona, já tem algumas evidências. Para corona, especificamente, a gente já tem uma evidência em idosos, de excreção de RNA mais prolongada. De obesos, vocês me ajudem, se vocês tiverem visto alguma evidência, eu ainda não vi. Como a gente sempre troca as evidências, eu passo a pergunta para vocês. Não, em relação a essa população especificamente, também não vi nada de obesidade ter uma excreção mais prolongada. Eu não sei se o Ivan e o Leonardo já viram alguma coisa nesse sentido.
Tem saído coisa em relação à gravidade, né? A obesidade, assim como a gente viu Exato, para a influenza em exato. 2009, parece sim ser um fator de, não só pelas comorbidades plurimetabólicas aí que o obeso Que costuma ter, acompanham. mas pela própria obesidade parece ser um fator de independente, assim como foi para a influenza em 2009. Mas para excreção mais prolongada, realmente não vi. O paciente grave, por si só, ele excreta por mais tempo. Inclusive, o isolamento é recomendado também um pouco mais prolongado. Mas o obeso especificamente, eu não vi nenhuma evidência específica ainda não. Carol, não, quer dizer, a pergunta que você fez, também não tenho nada para obeso, talvez o Léo tenha, porque eles fizeram um trabalho, né, com síndrome metabólica, eu acho que é interessante ouvi-lo. Mas essa expressão prolongada, né, talvez, uma pergunta, depois de 3 semanas, que a gente pega alguns pacientes, você repete e ainda está positivo. Primeira pergunta, o CT é mais alto desse paciente que repetidamente vem positivo? Eu acho que sim, né? Sim. E a outra coisa recentemente, tanto o CDC quanto a Anvisa colocaram, né, manuais novos de isolamento, né, a Anvisa, semana passada, colocando que até o imunocomprometido também 20 dias seria o tempo máximo, justamente baseado nos estudos que comparam, né, a positividade da cultura de vírus com o PCR. E que a cultura de vírus no imunocompetente ficava positiva até o 8º dia, no máximo o 10º, e que no imunocomprometido, o máximo no estudo que eles demonstram, seria 20 dias. Você compartilha dessa opinião, que realmente mesmo eu posso ter ali a expressão do PCR, nesse paciente que ficou expressando prolongadamente, mas que não seria, esse vírus não está se reproduzindo e que ou não seria transmissível de uma pessoa para outra? Para a população de modo geral, mesmo os pacientes mais graves, eu compartilho. Eu acho que a gente acaba desperdiçando um pouco de recurso fazendo PCR seriado, tentando tirar de isolamento. E eu acho que a gente tem que considerar mesmo a clínica e usar em cenários muito específicos a questão da PCR como critério de suspensão. Mas para imunossuprimido é a única população que eu tenho bastante ressalva, até pela nossa experiência com outros vírus respiratórios, que de novo, a cultura a gente usa para avaliar a viabilidade do vírus e potencial de transmissão, porque é o melhor que temos, mas o fato de não conseguir infectar uma cultura de células não significa necessariamente, a inferência que a gente faz né? Se não está infectando nenhuma cultura de células, que dirá infectar uma outra pessoa. Mas é uma maneira indireta de você medir. Então, para imunossuprimido, eu tenho um pouco de medo da gente falar assim, se eu vou manter, se a gente vai manter. Se ele vai para casa, eu acho que ok. Agora, se ele vai se manter num cenário de internação, por exemplo, numa aula de outros imunossuprimidos, eu tenho bastante. E aí, Carolina, baseada em Lázaro e colaboradores, né, que eu tenho bastante ressalva assim, dessa suspensão para imunossuprimido, porque a gente vê alguns casos, e aí é completamente anedótico, mas que eu não sei se você está vendo isso lá no AC, mas, por exemplo, a gente está acompanhando um caso no ICESP, que toda vez que ele vê, ele tem um linfoma, está positivo desde abril, sempre positivo, mas toda vez que ele faz a quimioterapia, ele faz sintoma respiratório de novo e piora a imagem. Por enquanto, estão tentando lá no IMT, isolar isso em cultura, não conseguiram. Então, se eu pegar tecnicamente e falar, esse cara não transmite, ele tem um RNA de excreção prolongada, mas ninguém ainda conseguiu isolar em cultura. Mas se coincidentemente ele piora a imagem e faz quadro respiratório, e faz esse sintoma respiratório quando ele faz quimioterapia, você tem coragem de colocar esse cara numa área de imunossuprimido sem isolamento? Eu não tenho. Então, eu acho que nessa parte de imunossuprimido, a gente ainda tem pouca evidência para ter uma segurança maior. Para os demais, eu acho que eu já estou mais tranquila em dispensar a PCR e usar em contextos muito... Eu tenho falado em usar o critério da PCR em 2 situações. Imunossuprimido que vai continuar internado numa aula de imunossuprimidos e velhinho institucionalizado. Porque a consequência de você tirar do isolamento precocemente é muito grave. Então, talvez valha a pena você ser um pouco mais conservador. Leonardo, palavra com você. Primeiro, parabéns pela aula, Carol. Só para colocar um testemunho aqui, Ícaro, com relação à questão
de positividade e persistência, eu tive um caso interessante de um paciente meu dialítico que eu iria transplantar agora, em agosto, não, em julho, meados de julho, e o doador dele era o avô, só que ele tem 62 anos, e antes de internar eu pedi o PCR para ele, ele veio positivo, assintomático. O avô. O avô. Acompanhei ele, assim, eu fui acompanhando, monitorando, ele estava sem sintoma nenhum, continuou sem sintomas, e depois de 30 dias eu repeti o PCR de novo, para ver se poderia reprogramar o transplante, e continuou positivo. E foi feito em laboratórios diferentes, tá? E ele continua assintomático. Tá? Eu até conversei com o Felipe na época, ele falou, Felipe, qual o maior tempo que você já viu positivo? Ele falou, foi 53 dias. Esse paciente meu já está com quase 45, positivo e totalmente... Aqui a gente está vendo isso mesmo, as pessoas ligam, né? Porque aí as pessoas, quando pegam assim, esses 50 e tantos, 60 dias, eu já tenho ligação que aconteceu agora em julho, que a pessoa tinha primeiro em março. Algumas eu achei que, aí eu sempre olho a anterior, se foi com a gente, CT e tudo, algumas eu achei que foi um falso positivo na primeira ocasião, tanto por causa de disparidade da clínica, que tinha muito mais evidência de Covid agora do que antes, quanto por causa da CT. Então, alguns eu achei que foi falso positivo. Alguns a gente conseguiu, fazendo o painel molecular viral, a gente conseguiu identificar outro agente. Então, o RNA positivo era da infecção anterior, uma excreção prolongada, e a sintomatologia de agora, porque estamos no inverno e tem outros vírus circulando. Então, também encontrei isso. Mas tem alguns casos anedóticos que, embora ainda não comprovados de reinfecção, a gente fica meio... Será, né? Ressalto que ainda isso comove muito as pessoas, e não é para menos, que ainda não há caso confirmado de reinfecção, no sentido de ter feito o sequenciamento nas duas ocasiões e demonstrar que eram vírus diferentes. Mas tem alguns casos que a gente não consegue entender muito bem a dinâmica, mas essa excreção prolongada a gente está vendo com uma frequência maior do que a gente esperava, inclusive. Não sei se é maior do que a gente esperava ou se porque nunca se fez tanta PCR para vírus nenhum em momento nenhum. Então, eu acho que a gente também pode estar enxergando uma dinâmica que é comum de vírus respiratórios, que a gente não fazia o exame antes com tanta amplitude e a gente não sabia que durava tanto tempo assim. A gente sabia que durava porque a gente testava em contextos específicos, como no imunossuprimidos, por exemplo, a gente nunca testou tanto. Então, talvez a gente esteja enxergando algo que não é nenhuma novidade, só a gente que não sabia, né? Carol, posso te fazer uma outra pergunta? Claro. O Ícaro que manda. Que também é... Posso, Ícaro? Por favor, Léo. Eu fiz um pedido de sorologia para um paciente que na verdade, acho que é uma acompanhante, uma esposa do paciente que teve o Covid. E o pedido, ela voltou com o pedido para mim, dizendo que o laboratório só fazia o IgA, não fazia o IgM. Aí, pela sua aula, você passou e dizendo, pelo que eu entendi, não havia diferença entre um e outro. Eu queria saber por que o laboratório faz só o IgA, se tem alguma justificativa clínica ou técnica para fazer um ou outro, ou se realmente, para nós clínicos, tanto faz, o IgA ou o IgM. Na verdade, deve ter sido um momento. Acho que isso deve ter sido mais lá no começo da pandemia ou foi recente? Porque foi no meio, mais ou menos no meio. Porque o primeiro kit que foi lançado e disponibilizado que chegou no Brasil, obteve registro e tinha realmente para entregar, foi um kit de um fabricante alemão que chama-se Euroimmun, que o fabricante optou por desenvolver um teste baseado em IgG e IgA. Provavelmente pensando no futuro, porque agora todo mundo vai ter IgM, porque para todo mundo está na primeira infecção, ninguém teve antes. Se esse vírus se tornar um vírus sazonal recorrente, a IgM vai ter pouca utilidade, porque se houver reinfecções, igual no caso da influenza, a IgM em novas infecções, ela não vai voltar a aparecer. E a IgA, como a imunidade de mucosa, ela volta a aparecer geralmente em vírus que entram pela mucosa, vírus, bactéria, que for. Igual, por exemplo, outro exemplo é diagnóstico de clamídia. IgM, por uma infecção que ocorre geralmente no início da infecção da vida sexual e é recorrente, como é clamídia, a IgM tem pouquíssima utilidade. A IgA, em cada infecção, ela volta a aparecer. Então, acho que nesse contexto, o fabricante optou por desenvolver um kit baseado em IgA e foi oportunamente, o que primeiro chegou com registro no Brasil.
Aí, então, os laboratórios, o Fleury teve uma época que a gente não tinha realmente IgM para oferecer, só IgA. Depois foram chegando os testes baseados em IgM, e aí a gente foi validando e colocando em rotina. Agora tem esses de anticorpos totais, que tem uma excelente sensibilidade, embora não consiga discriminar que tipo de anticorpo você está lidando. Então, foi oportunamente o que tinha no mercado. E aí, provavelmente, era naquele momento, o laboratório só tinha acesso a esse kit. Obrigado. Interessante essa diferença. E agora, uma coisa interessante que saiu na literatura, até tinha esse slide, mas nas tesouradas que às vezes eu tenho que dar na aula, esse slide saiu. Tem um estudo que foi bem interessante, que fez com esse kit da Eurimum com IgA, que o autor mostrou o seguinte, que existe uma diferença de comportamento muito grande da IgA em relação a, assim como também está saindo para a IgG, em relação a casos graves e casos leves. Para os casos graves, a IgA é bem precoce, é muito alta, e ele propõe, inclusive, que a IgA pudesse ser um marcador de gravidade, de prognóstico, como outros bioquímicos que a gente tem utilizado, porque ela é realmente muito alta. Para os pacientes leves não hospitalizados, ele encontrou IgA muito mais baixa, ele encontrou IgA transitória, que positivava e depois negativava, sem o surgimento subsequente de IgG, e encontrou paciente, inclusive, desses que, entre aspas, não soroconvertia, ele encontrou gente negativa no sangue periférico para IgA e para IgG, mas que ele achou IgA na lágrima e na saliva, por ser uma imunoglobulina de mucosa. Então, é uma coisa interessante, talvez a IgA seja uma maneira de fazer diagnóstico em pacientes que têm sorologia negativa. Então, tem já alguns fabricantes de ensaios imunizimáticos, de ensaios sorológicos, que estão investindo na padronização de testes para serem feitos na saliva e na lágrima, inclusive, né? Mas acho que a saliva seria mais fácil de colher, pelo menos, e que estão tentando investir nessa plataforma. Ainda não tem nada no mercado, mas pode ser que tenha essa utilidade, sim. A lágrima pode ser associada à coleta de PCR, né, Carol? Porque Então, realmente exato. Você colhe a PCR com suave e chora já um colhe a pouco. lágrima na sequência. Porque eu brinco com a enfermagem lá do HC, eu falo, se não chorar, a coleta não foi bem Não foi feita. boa. Tem que entrar esse suave até a lágrima descer. Carol, tem uma pergunta aqui do Face, da Rosemary Caldeira. Eu acho que tem a ver com o fenômeno da sororeversão, que você comentou. A pergunta dela é quanto tempo, no máximo, né, o exame sorológico detectaria anticorpos? Quer dizer, ele tende a desaparecer. Por quanto tempo é possível detectar? A gente não tem essa pergunta. Provavelmente, assim como o nível de anticorpos parece ter relação com a quantidade, com a gravidade dos sintomas, provavelmente essa possibilidade de queda e de sororeversão também deve ter a ver com isso. Então, depende do seu ponto de partida. Se você teve uma soroconversão com níveis muito altos de anticorpos, é menos provável que você negative isso em pouco tempo. Se você pertence a esse grupo que teve poucos sintomas e fez uma soroconversão com níveis baixos, é mais provável que esses anticorpos possam cair a um nível abaixo do valor de referência do teste e que isso ocorra num intervalo mais curto. Então, eu acho que deve ser, embora a gente não tenha, aquele estudo que eu mostrei, ele fez coisas que a gente só consegue fazer na China, né? Porque lá eles internavam compulsoriamente os assintomáticos. Então, eles conseguiram fazer um segmento de PCR e sorológico de assintomáticos que a gente teria bastante dificuldade de fazer aqui. Então, eles escolheram em 2 momentos, com 2 semanas e com 8 semanas. Nos sintomáticos, contando a partir do início dos sintomas, e nos assintomáticos, contando a partir da exposição que os obrigou a serem internados, né? Então, eram todos contactantes de casos confirmados, foram internados compulsoriamente e testados também nesses mesmos tempos, mas contando a partir da exposição. E aí ele percebeu maior queda e maior soroconversão nos assintomáticos, muito provavelmente porque eles chegavam a níveis pico de anticorpos mais baixos do que os sintomáticos, né? Então, ele escolheu esses momentos aí que ele chamou de fase aguda e fase convalescente com 2 e 8 semanas. Mas eu acho que isso deve ser bastante variável e provavelmente em relação à gravidade do quadro sintomático ou não. Bom, antes de encerrar, eu vou pedir para o Felipe fazer uma última pergunta. Felipe? Bom, primeiro,
parabéns pela aula. Carol, eu posso fazer duas perguntas, são rápidas. Acho que assim, primeiro a sorologia, que eu acho que é um ponto que tem gerado muita confusão na cabeça de colegas profissionais e também de pacientes em relação à interpretação dos exames, né? Muitas vezes as pessoas têm associado a ideia de que IgM significa transmissão da doença e IgG não significa, então vem um IgM positivo já depois que ficou assintomático. E as pessoas ficam confusas, achando que ainda representam um risco, quando na verdade não é isso, né? O exame não tem esse propósito, mas isso é só um comentário, não é a minha pergunta. Eu assino embaixo do seu comentário, a gente recebe muita ligação tirando dúvida em relação a isso, de pessoas que já, às vezes, já voltaram a trabalhar e aí faz um exame por algum motivo e tudo, e vem com IgM positiva e a medicina do trabalho quer afastar a pessoa de novo. Não tem nenhuma necessidade disso, né? A gente sabe que não existe essa correlação nem da IgG ser uma garantia de não transmissão, uma vez que o início de produção pode ser precoce, né? Junto com a IgM, inclusive, como alguns estudos mostraram, e nem a persistência de IgG, que faz o pico dela em 3 semanas, depois que ela começa a cair, isso já é muito além do momento em que a gente tem transmissão, né? Então, presença de IgM também não é sinônimo de transmissibilidade. Sim. Bom, mas aí as minhas perguntas, e aí você pode responder objetivamente, porque a gente está com tempo curto, mas sobre a sororeversão, assim, eu tenho recebido muitos pacientes no ambulatório que coleta sorologia, pelo que você falou, a pessoa quer saber se teve ou não, e aí às vezes vem assim, a família toda coletou e um vem com sorologia positiva. Assim, em alguns cenários fica até mais sugestivo de ser um falso positivo, mas como diferenciar o falso positivo de uma sororeversão num paciente que não teve sintoma e não teve uma exposição de risco, assim, não teve ninguém na família que foi positivo para dizer que, olha, foi uma exposição forte e tudo mais. E a segunda pergunta é sobre o PCR fora do trato respiratório. Então, é aquele paciente que faz um quadro, principalmente, acho que de sistema nervoso central, que é o que teria mais implicação aí. Qual seria o valor de um PCR aí nessa investigação diagnóstica, sendo que é um exame que provavelmente ainda não tem uma validação, até de literatura para a gente, já que o N não vai ser tão grande assim para a gente tirar qualquer conclusão a partir disso. Em relação, então, a essa questão do falso positivo, tudo é uma questão de você avaliar, justamente considerando ao risco de exposição do paciente, você considerar a provável prevalência que você tem na população específica dele. Então, o paciente que está circulando pouco, está trabalhando em home office ou está fora da escola, está ficando mais em casa. A família inteira está negativa, então provavelmente não foi uma exposição domiciliar. E vem com um positivo, especialmente num teste rápido, ainda a gente pode cair naquela questão de ser um falso positivo relacionado justamente à baixa prevalência na população, ainda que não seja na população geral, mas pelo menos naquele segmento específico. Uma coisa interessante que o Fleury está envolvido no inquérito epidemiológico em parceria com o Instituto CEMEA e com o IBOP, e a gente está fazendo mensalmente, então, por amostragem na cidade de São Paulo, coletas de sorologia e usando quimiluminescência. E uma coisa emblemática que foi demonstrada na fase anterior, o mês passado, e agora na fase de julho também, é a discrepância de prevalência entre populações mais periféricas em bairros de menor renda e a população mais central e mais rica da cidade, né? Então, a gente tem discrepâncias como 6% no centrinho da cidade e 22% em bairros da periferia. Então, considerar de onde veio esse paciente, qual é o contexto ocupacional e domiciliar dele é bastante importante para pensar em qual seria essa prevalência e considerar o quanto isso pode ser um falso positivo. E aí a única forma de você tentar elucidar isso, principalmente nessas populações de baixa prevalência que você suspeita de falso positivo, é fazer a sorologia por outra técnica, porque é muito menos provável, especialmente em técnicas que utilizam antígenos diferentes, é muito pouco provável que você tenha falso positivo em duas técnicas diferentes. Então, tem laboratório, como é o caso do Fleury, que já faz as duas, a gente faz quimiluminescência e eletroquimiluminescência, mas em casos que venham de um laboratório que não fazem isso automaticamente, é interessante você solicitar de outro laboratório que você confirme antes qual o método que ele usa.
Se vier positivo nas duas, aumenta bastante a chance de ser um verdadeiro positivo. Agora, nesse negócio do contexto familiar, do household aí, a gente viu também alguns casos na literatura que eles fizeram o domicílio de pessoas com caso confirmado por PCR, aí a maioria tinha IgG, aí tinha lá 1 ou 2 azarados que não tinham, ou sortudos. E aí, com um N pequeno, mas um estudo bem elegante que pegou esses IgG negativos de contactantes de casos domiciliares e fez ensaio de linfoproliferação, uma espécie de IGRA com esses pacientes e demonstrou resposta linfocitária específica. Então, com uma evidência de que pode ser porque o cara fez uma resposta celular robusta e não chegou a fazer soroconversão. Então, tem outras coisas aí que a gente não conhece ainda. Sobre os outros materiais, a gente tem recebido bastante solicitação de que a gente padronize para fazer em fezes. Ainda não estamos, embora exista sim essa expressão de RNA, ainda não está muito claro na literatura que haja uma necessidade para casos que você não faz diagnóstico respiratório de jeito nenhum, você conseguir fazer em fezes. Até existe um racional para isso, porque parece realmente ter uma expressão talvez mais prolongada de RNA, mas, por outro lado, a padronização, de novo, de coleta, de extração, principalmente de fezes, que é uma coisa cheia de inibidor, essa reação funcionar em fezes é um pouco mais difícil. Então, a gente não tem essa experiência ainda, mas existe algum racional na literatura que, eventualmente, valeria a pena para casos que você já tentou um monte de vezes em vias respiratórias e não conseguiu fazer diagnóstico. É uma possibilidade, mas que a gente ainda não tem padronizado, porque é bem difícil de padronizar e a logística de fezes é bem complicada. Então, seria para casos selecionados. Para líquor, a gente está vendo cada vez mais publicação com manifestação neurológica, né? E a mesma coisa que acontece em outras doenças é o quanto disso é atividade do vírus propriamente dita, direta, e que a gente vai achar o vírus lá no líquor, o quanto disso pode ser fenômeno imunomediado. Um exemplo claro disso é o sarampo, né? A gente tem manifestações diretas e manifestações imunomediadas. Então, o quanto o líquor vai servir para confirmar manifestações neurológicas, a gente ainda não sabe. Mas a gente tem tendido a considerar que se veio positivo no líquor, realmente explica aquela manifestação neurológica. Acho que eu respondi. Bom, infelizmente, nós vamos ter que encerrar. Carol, foi excelente. Acho que nós saímos daqui com uma nova perspectiva, ainda que com decepção com as IgGs negativas, mas acho que com fé nos linfócitos. Fé nos linfócitos, é o meu fé lema. nos linfócitos. Para o pessoal do Face, as perguntas que não foram respondidas, nós temos muitas aqui, mas eu tenho certeza que depois os convidados terão o maior prazer em respondê-los pelo Face. Bom, quero de novo agradecer muitíssimo, Carol, pelo assunto que é complexo, mas você colocou em termos bem objetivos, com muita clareza e foi muito, muito bom mesmo. Ivan, Leonardo, Felipe, também obrigado pela participação e todo o público participante pelo Face. Pessoal, até a próxima, então. Obrigada a todos. Pessoal. Boa noite. Obrigado. E protejam-se. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Obrigado.